Vamos aos materiais e as medidas. Esse tecido que eu estou usando não é um tricoline como eu habitualmente uso nas minhas peças. Esse aqui é um Oxford que ele já vem dublado em TNT. Então é um Oxford estruturado com estampa digital. Então ele é um tecido que já vem com uma certa estrutura. Ele quase não desfia, muito pouquinho. E ele é um tecido sintético, tá? Diferente do tricoline que a gente usa, que é 100% algodão. Então vamos precisar, esse aqui é o tecido externo. Então vamos precisar de dois pedaços de 40 por 29. O forro também, 40 de largura por 29 de altura, em duas partes, tá? Este forro aqui também não é tricoline. Eu tô usando um nylon, ele é um nylon que ele vem com uma certa resina aqui, por isso ele fica mais estruturadinho, é mais grosso do que o nylon guarda-chuva. Mas você pode usar o tecido que você quiser. Se quiser usar tricoline no forro, pode usar, tá? Se quiser usar tricoline aqui no tecido externo, também pode usar. Só que precisa estruturar. Este tecido, o Oxford, já estruturado, ele já vem estruturado, porém, ele ainda assim ele é bastante molinho, bem maleável. Então, o que que eu fiz? Eu estruturei ele no TNT 150 gramas. Como que eu estruturei esse tecido aqui? Com cola spray. Você pode usar cola spray temporária, a que você tiver aí, tá? Que fixe o tecido no TNT para dar estabilidade, e depois, se você quiser, você pode até passar uma costurinha de segurança na volta para garantir. Então aqui você tá vendo que eu coloquei um detalhe, aqui já tá aplicado, mas você vai precisar de 4 partes. Esse detalhe aqui tem o molde para você baixar e imprimir, também tem no molde as medidas, se você só quiser fazer, não tiver como imprimir, pode desenhar o seu próprio molde. É só um detalhe, então você pode fazer o tamanho que você quiser. Esse aqui é um sintético, verniz, ele é bem molinho, então vamos precisar de 4. 2 para a parte da frente, 2 para a parte de trás. Aqui na parte de trás nós vamos fazer um bolso embutido, então eu vou utilizar aqui uma moldura, também no sintético verniz, e tem o molde disponível também para baixar, tá? E as medidas. Esse bolso embutido, você vai precisar então de 2 tecidos, pode ser o tecido que você quiser, eu tô usando o mesmo nylon que eu vou usar para o meu forro. Então precisa de 2 tecidos de 22 por 17, um zíper de aproximadamente 25 centímetros e um cursor, né? Um cursor, puxador correspondente. A parte de cima da nossa pasta tem fechamento em zíper, então você precisa de mais um pedaço de zíper de mais ou menos 40 centímetros, um cursor, e vamos precisar também do tecidinho para fazer essas bordinhas aqui, esses acabamentos do zíper. Então, para esses acabamentos aqui, você vai precisar de 2 pedaços de mais ou menos 4 de largura, tá? Isso aqui a gente vai refilar depois, então não precisa ser uma medida exatinha, só precisa ser um pouco maior que a largura do zíper. 4 por 6,5, tá? 2 vezes. Eu também vou fazer uma alça de mão aqui nessa pasta, isso é opcional. Se você não quiser, não precisa. Mas se você quiser fazer como eu, então eu vou usar o sintético para o porta-alças, que vai ficar ali no cantinho da pasta, com meia argola. Como eu vou usar uma meia argola de 2 centímetros, então eu tô usando uma tira de 4 por 7. E a alça de mão eu vou fazer com a mesma largura do porta-alça. Então eu cortei uma tira de 4 centímetros de largura por 60 de comprimento. Isso aqui também nós vamos colar e dobrar para que fique com 2 centímetros a tira. Então eu tenho um mosquetão que a base dele aqui é de 2 centímetros. E finalmente eu preciso de uma tirinha pequena, a minha tem 1,2 centímetros por 5 centímetros. E isso aqui vai ser aquele
vai ficar no cantinho ali próximo do zíper para eu pendurar os enfeites ou os penduricalhos que eu quiser colocar aqui na minha pasta. Então eu vou começar preparando as alças, a alcinha de mão e o porta-alças. Esse pedacinho menor aqui será onde eu colocarei a meia argola. Então eu fiz uma linha aqui marcando o meio, ó, com lápis mesmo, tá? Então 2 centímetros, marco o meio aqui, 2 centímetros para cada lado. E aí eu vou aplicar cola de contato. Eu já tenho essa comprida aqui, eu já passei a cola de contato, porque a cola de contato ela precisa secar, evaporar para que ela cole uma na outra, um lado no outro. Então aqui eu vou passar cola, a cola tem que ficar bem espalhadinha por todas as partes aqui, não pode falhar. Essa aqui é uma cola de latinha que eu comprei tem em loja de material de construção, tem também em casa de tintas. Pode ser aquela de bisnaga também, cola de contato, mas é cola de contato para couro. Ou ainda tem cola de contato spray também. Só que aqui, como são partes pequenas, o spray ele dá uma espalhada meio assim exagerada, que eu não gosto muito, eu prefiro usar essa assim mesmo. Então a gente vai esperar secar para poder fazer a dobra. O que eu vou fazer agora? Com a cola seca, se a cola estiver molhada, ela não vai grudar, não vai colar. Então quando ela estiver bem sequinha, estiver evaporado, alguns minutinhos aí já seca. O que eu vou fazer? Eu vou levar as bordas para o meio. Eu não marquei o meio, não fiz uma linha marcando o meio. Então eu vou trazer para o meio, mas eu preciso fazer isso na bancada. Eu faço um lado primeiro, depois eu venho encontrando o outro lado. Eu venho trazendo a borda e encostando aqui na linha do meio que eu marquei. E venho apertando tudo aqui no lugar. Fiz de um lado, agora eu vou fazer o outro. Vou encostar rente com essa parte que eu vou encostar, deixar bem juntinho aqui no meio, tá? Sintético com sintético aqui, pra não ficar vão. E também não ficar um sobre o outro, eles vão se encontrar no centro. Terminei, tudo bem coladinho, ó, eu posso dar agora umas marteladas pra fixar. Ó, o meio tem que ficar bem encontradinho, tá vendo? Eu vou passar costura agora nos dois lados, só que o meio vai ficar assim. Então, por isso que tem que ficar bem encontrado, não pode ficar vão aparecendo aqui no meio. Daí, esse aqui vai ser o avesso, claro, né? O encontro no meio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse pequenininho aqui. Vou deixar, então, essas alças secando bem. Vou reservar. Vou preparar agora, então, os detalhes em sintético aqui. Nessa parte aqui, que vai ser minha parte da frente, eu já costurei minha etiqueta. Você pode costurar onde você achar melhor. E eu já posicionei aqui. Você coloca alinhado aqui pelas laterais. E eu fixei com a fita dupla face, tá? É só para segurar, porque nós vamos passar uma costura aqui, prendendo. E depois toda a peça vai ser costurada na volta, então não tem problema. Eu vou fazer na outra parte para mostrar como é que eu fiz. Eu tenho então aqui meus dois detalhes para a parte de baixo. É só que na parte de trás, ó, é uma espécie de uma malhinha. Então você coloca aqui alguns pedaços de fita dupla face e posiciona ali sobre o tecido. Ó, tá vendo? Agora é só tirar e posicionar aqui, não tem segredo. Vou fazer isso nas duas partes. Agora, aproveitando que eu já estou aplicando aqui os detalhes na parte de trás da pasta, eu vou também marcar a posição do meu bolso embutido, onde que eu vou colocar a moldura. A moldura, ela é centralizada, então eu tenho 40 aqui. Tenho 40 de largura, então o meio é 20, são 20 centímetros. Eu vou pegar o meu molde da moldura. No meu molde eu tenho aqui a marcação do meio dele. Vou posicionar minha régua. Aqui da borda do tecido eu vou marcar
6,5 centímetros. Então, da borda do tecido para baixo, eu vou marcar, alinhar bem aqui pelo tecido e vou passar um traço aqui, mais ou menos no meio a olho, nessa medida de 6,5. Aí eu venho com a minha régua. Essa marcação tem que ser feita com uma caneta que apaga, tá? Eu uso essa canetinha aqui. Eu já fiz o teste, ela apaga com o secador de cabelo, com o calor do secador de cabelo. E com o ferro de passar também, mas como a gente vai colocar uma moldura em sintético, o ferro não vai ser legal para depois aproximar aqui para apagar essa linha. Mas o ideal seria o secador. Mas enfim, você precisa usar uma caneta que apaga. Aí eu tracei essa linha aqui com 6,5 de distância da borda e vou achar o meio aqui agora. Posiciono pela lateral, alinho bem e marco aqui, ó, 20 centímetros. O meu meio. Tendo então uma linha traçada aqui e marcado o meu meio, o que eu faço? Eu vou posicionar a minha moldura, que tá marcado o meio, alinhando aqui com essa linha a parte de cima da moldura, posiciono centro com centro, deixo alinhado com aquela linha que eu já tracei, e aí eu vou fazer o contorno da minha moldura. Se quiser, pode fazer aqui o contorno interno também. Feito isso, agora eu posso colar a minha moldura aqui. Eu vou colar com um pouco de cola de contato. Se você quiser com fita dupla face, aí você tem que ter uma fita dupla face mais fininha. Só que eu vou passar cola aqui por dentro, com muito cuidado para não vazar para fora do tecido. Então, aqui pro lado de dentro, porém, mais próximo da borda externa da minha moldura. Vou passar cola aqui também, mais pro lado de fora. Não vou passar cola pra parte de dentro por enquanto. Estando seca aqui a cola da moldura, eu já posso posicioná-la no lugar. Para costurar o sintético, especialmente o verniz, é preciso um calcador de teflon. Se você não tiver calcador de teflon, você vai precisar passar um olhinho. Na hora que você for costurar, você pega um algodãozinho com óleo. Pode ser olhinho de bebê, tem gente que usa óleo de máquina, eu não gosto do cheiro. Pode ser um hidratante, pega um algodãozinho e vai passando. Pode ser aquele molha-dedo, que é vendido em papelaria. Mas o ideal mesmo é o calcador de teflon. Às vezes pode ser que mesmo no calcador de teflon, você sinta que tá agarrando, que o verniz ele gruda. E aí você vai passar alguma coisinha para te auxiliar aí, um hidratante ou um olhinho. Eu vou usar uma linha de nylon, no meu caso aqui eu tô usando uma linha de nylon transparente, porque eu não tenho uma linha de nylon na cor azul royal para combinar, então eu preferi costurar com a transparente. Eu vou usar a linha de nylon transparente em tudo. Eu tenho só os detalhes em sintético, mas eu vou aproveitar e já vou costurar a peça toda com a linha de nylon. Eu vou começar passando uma costurinha bem na borda, então, aqui do meu detalhe, fazendo todo o contorno para fixar o detalhe no tecido e no TNT. Nos 4 lados, na verdade, tá? Na frente e atrás. Olha aí, você faz a costurinha bem na borda. Ele dá uma grudadinha assim, tá? O legal é se eu tô sem meu hidratante aqui agora, mas o ideal é ir passando um hidratante ou um olhinho, porque ele agarra mesmo no pé de teflon. Mas dá pra ir costurando. Utilize um ponto grande, porque ele já agarra, então precisa ser um ponto grande para ele não fazer aqueles pontinhos pequenininhos por estar agarrando no material. E aí vai picotar todo o sintético e vai descosturar, tá? Porque ele vai fazer aquele efeito picote de papel quando a gente picota no sintético e daí vai rasgar. Então faça pontos grandes nesses detalhes.
Agora com os 4 detalhes já fixados aqui, ó, aqui embaixo tá solto ainda, tá? Nós vamos fazer um pequeno arredondamento ali embaixo. Agora, o que eu faço com essa moldura? Eu vou passar também uma costura em toda a volta nessa borda externa, tá? Aqui dentro não, só na borda do lado de fora. A moldura, para ficar bonito o acabamento, o ideal é não dar retrocesso. Então, a gente começa aqui num determinado lugar, dá a volta e termina o ponto no mesmo buraquinho, passa as linhas lá por trás e dá o arremate aqui por trás. Por que é importante passar cola? Eu acho que nesse caso aqui, como a moldura do verniz, ela agarra bem no pezinho, no calcador, o ideal é realmente passar cola de contato para ficar bem firme. Se você só colocar a fita dupla face, talvez saia um pouco do lugar. Com a cola de contato, eu já senti que o sintético ele quer sair do lugar, ele quer ser arrastado e sair fora da posição. Então você tem que ir costurando bem devagarzinho e apertando ali onde tem cola e ajeitando para não sair fora do lugar, tá? E aí, ó, eu terminei aqui, a linha não dá pra ver, né, que é uma linha transparente, mas eu vou passar essas 2 pontas pro lado de trás, vou dar um nozinho e vou também queimar a porcelinha de nylon, vou dar uma queimadinha na ponta da linha depois que eu der os nozinhos atrás. Vou aproveitar agora e vou passar o pesponto nas minhas alças. É só começar aqui de um lado, vir, chegar no outro lado, a gente dá a volta. Dá a volta, faz o contorno e conclui o outro lado. Esse aqui não precisa, tá? O menorzinho é só a gente passar desse lado e desse lado. Aqui a gente vai dar a volta num dos lados com uma costura bem bonitinha, porque é o lado que vai ficar aparente no acabamento, tá? Terminei então de passar a costurinha aqui na volta. Olha, repare que aqui nessa ponta foi onde eu comecei, não tem costura aqui. Mas eu dei a volta na costura e ó, eu fiz o contorno aqui dessa pontinha, porque essa pontinha é onde vai ficar o acabamento. O que eu vou fazer com essa alça? Nessa ponta que não tem acabamento, eu vou colocar o meu mosquetão. E aí, ó, esse lado que tem a dobra, ele é o avesso da alça. Então, eu vou dobrar aqui pra dentro. Eu posso passar cola de contato se eu quiser. Não vou fazer isso agora. Eu só vou explicar como é que você vai fazer. Eu vou fechar isso aqui com rebite. Então, aqui é o avesso da minha alça, eu dobrei aquela ponta que tá sem acabamento. Aí eu venho com a outra ponta e coloco sobre esta ponta aqui, ó. Então, a ponta que tem a costurinha de acabamento, ela vem por cima. Eu vou ficar com um sanduíche aqui assim, ó. Tá vendo? E aí eu faço um furinho aqui, eu marco, vejo direitinho onde é que eu vou fazer o meu furinho, faço um furinho e coloco um rebite para segurar tudo isso aqui junto. Todo esse sanduíchezinho aqui. E aí a alcinha de mão já estará pronta. Nessa pequenininha que eu passei também a costurinha, pesponto nas laterais. É só colocar a meia argola. E aí eu vou dobrar o meio e depois vou costurar ali na lateral da minha peça. Eu ainda não refilei aqui minha sobra minha sobra de TNT. Mas eu quero arredondar aqui o canto, os cantos de baixo. Fica a seu gosto, tá? Se você quiser fazer assim bem quadradinho, pode fazer. Eu quero dar um charme na minha peça e quero deixar o canto um pouco arredondado. Então eu coloquei no molde também esse cantinho redondo aqui. Aí você pode também arredondar a seu gosto. Não é um arredondado muito grande. Eu só posiciono aqui o molde, traço aqui o redondo e agora eu vou recortar. Faço isso nos 2 cantos aqui de cada parte. E vou recortar e também vou tirar já o excesso de TNT. Agora eu vou preparar aqui a abertura para fazer o bolso. Então a parte da frente eu vou reservar. O que eu vou fazer? Você tá vendo o que tá acontecido aqui, né? Nós estamos com a costura somente na parte de fora aqui da moldura. Então eu vou vir com a minha tesoura
e vou abrir. Pode abrir aqui pela frente. Dobro assim, ó, e vou fazer um cortezinho porque eu preciso abrir isso aqui. Eu abri isso aqui, fiz um corte aqui, agora eu vou cortar aqui por trás. Eu preciso tomar cuidado para não cortar minha moldura. E eu vou cortar um pouquinho para dentro da moldura. O que acontece aqui, ó? Eu preciso tirar esse tecido que tá aqui, só que eu não posso deixar ele rente com o alinhamento interno da moldura. Eu preciso cortar um pouquinho mais para dentro, o tecido somente ali por dentro, para que ele fique escondido aqui atrás da moldura. Então eu vou fazer isso, ó, eu levanto aqui e venho dando a volta. Muito cuidado para não cortar a moldura. Tá vendo? É por isso que eu não passei cola. Quando eu fui colar a moldura no tecido, é por isso que eu não passei cola na moldura toda, só na borda, porque senão aqui ia ficar colado e eu não ia conseguir tirar esse excesso de tecido aqui. Pronto, eu tirei o tecido do meio ali. Ó, eu quero que você veja como é que fica, ó, tá vendo? Essa parte aqui mais escurinha é a moldura. Eu tenho a minha costura da parte externa da moldura ali pra cima, tá? Então fica assim. Agora eu tenho a minha janelinha aberta e eu posso colocar o meu zíper. Só que antes disso eu preciso preparar o bolso. Tenho aqui então as duas partes do meu bolso. Eu vou pegar um lado do zíper, depois eu coloco o cursor, tá? O que eu tenho que fazer? Meu direito pra cima, pego uma parte, meu direito pra cima e o meu zíper pra cima também. A cremalheira, os dentinhos pra cima. Então, eu tenho o avesso do meu zíper sobre o direito do tecido. Aqui tem 22 e aqui tem 17, tá? Eu vou passar apenas uma costurinha de segurança na bordinha. Poderia passar cola aqui, só segurar com cola, mas eu não gosto. Eu acho que fica mais firme com a costura de segurança. Ó, costurinha bem na bordinha só pra segurar o zíper. Então eu tenho o meu direito do zíper aqui, então eu vou pegar, vou jogar pra cá esse tecido e agora eu vou colocar o outro lado do tecido, do bolso. Também tenho direito do meu bolso pra cima. Ó, jogo esse aqui pra lá, continuo com o meu direito do zíper pra cima. E vou colocar aqui agora, vou costurar aqui. Só que agora, vou fazer a mesma coisa, passar uma costurinha de segurança, ó. Direito do meu tecido, o avesso do meu zíper sobre o direito do meu tecido. E eu preciso alinhar aqui as laterais agora do bolso, tá? Pra ficar na mesma posição. E é isso, eu tô com o meu zíper assim, ó. Dessa forma. Então, os dois direitos do bolso estão pra dentro. Aqui direito e aqui direito. E a cremalheira pra cima aqui pra fora, tá? Agora eu vou colocar o cursor. Tanto faz o lado. Depois você só vai posicionar o seu bolso de acordo com o lado que você colocou o cursor. Já coloquei o cursor. Então aqui, ó, eu preciso ver qual que é o lado que abre. Pra lá abre, ó. Tá vendo? Pra cá fecha. Então, existe uma convenção, assim, convenciona-se, se você prestar atenção em bolsas industrializadas, que o zíper, ele sempre abre da esquerda pra direita. Só que isso olhando de frente pra peça. Eu tava observando uma bolsa que eu tenho e ela tem um bolso na parte de trás. E o bolso na parte de trás, se você olhar na parte de trás da bolsa, ele não abre da esquerda para a direita, ele abre da direita para a esquerda, porque ele acompanha o zíper principal. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Porque
eu vou levar em conta que eu tô olhando, que eu vou olhar de frente pra peça, quando eu estiver olhando ela na parte da frente. Então, eu tenho aqui a parte de trás e a parte da frente. Então, quando eu estiver olhando ela de frente, aí sim meu zíper abre da esquerda para a direita. Então, como o meu zíper aqui na parte da frente, ele vai abrir daqui para cá, eu quero que o meu zíper da parte de trás também abra daqui para cá, para acompanhar. Então, ó, tá abrindo daqui para cá. Então, a posição do meu bolso é essa aqui, tá? Eu jogo o tecido, ó, tudo para baixo, os dois lados do bolso. Você vai ver que tem uma parte que tá maior, não tem problema. Depois a gente vai acertar isso aqui. Então, a posição do meu bolso é essa. Joguei os dois tecidos para baixo. Tá vendo? E agora eu vou posicionar aqui por trás. Põe meu cursor aqui pra frente. Só que eu preciso passar uma colinha. Senão, eu não vou conseguir colocar no lugar. Então, agora sim, eu vou passar uma colinha. Eu só tô pondo aqui pra visualizar mais ou menos onde vai ficar. Daí, claro, eu preciso centralizar esse meu bolso lá na parte de trás. Deixar o tanto de sobra pra cá, mais ou menos igual ao tanto de sobra pra cá. Eu quero te mostrar apenas o posicionamento, como é que vai ficar isso aqui. E aí, eu vou passar uma colinha, então, aqui por trás da minha moldura e um pouquinho de cola em volta do zíper para colar. Vou passar o zíper primeiro aqui. Só na bordinha, tá? Eu já fiz uma caquinha aqui. Acho que eu já deixei passar demais aqui perto da cremalheira. Deixa secar. E aqui eu vou passar também a minha moldura. Tô então com a colinha aqui. Vou posicionar, vou virar meu bolso assim, ó, porque eu preciso posicionar mais ou menos centralizado, tanto do bolso que sobrar para um lado e para o outro. E agora eu vou passar o meu cursor lá para frente e vou ajeitando aqui e colando. A cola de contato você consegue reposicionar ela aqui. Se fosse uma cola instantânea ia ser complicado. Deixa o zíper bem no centro. E aí, você aperta aqui para segurar bem com a cola. Eu peguei um pouquinho de hidratante. Como eu falei, o meu calcador, mesmo sendo de teflon, ele tá agarrando um pouco. Então, eu peguei um pouco de hidratante para passar aqui por cima, na hora que eu for costurar, para que ele não fique arrastando e tirando a moldurinha fora de lugar. Tá posicionado, tá coladinho. Olha, eu tô com ele jogado para baixo. Então, com os dois tecidos posicionados para baixo, olha, os dois para baixo, eu vou passar uma costura somente na lateral, vou dar a volta aqui na parte de cima e vou descer por essa lateral. Aqui na parte de baixo eu não posso costurar, eu tô com o meu bolso todo voltado para baixo. Onde que eu vou começar? Eu vou fazer a mesma coisa, uma costura de acabamento na volta. Então, eu preciso começar num lugar onde eu saiba que depois eu vou encontrar o ponto quando eu fizer a costura de baixo. Eu posso deixar uma marquinha aqui e deixar uma marquinha aqui, que é onde eu vou começar e terminar o meu ponto. Então, eu vou começar por aqui. Aqui embaixo, eu vou subir, vou virar, fazer todo esse pesponto aqui na parte de cima. Vou virar e parar aqui embaixo, no alinhamento de onde eu vou costurar depois a última costura na parte de baixo. Tem que ir bem devagarinho nessa parte.
porque é uma costura definitiva, o sintético marca. Eu tô então com um pouquinho, eu não vou dar retrocesso, tá? Não vou dar retrocesso, eu vou começar aqui, deixar um fio mais compridinho, porque depois eu vou jogar ele lá pra trás e dar um nozinho. Então eu tô aqui com um cotonete onde eu passei um pouquinho de hidratante. E vou fazer essa costurinha. Ó, caminhou super bem com o hidratante, ajudou bastante. Olha o pontinho lá. Agora eu vou passar essas duas linhas que estão aqui na frente, nos dois lados. Vou jogar lá por trás, vou dar nozinho. Agora é o seguinte, na verdade, você quando você for fazer, faça ao contrário do que eu fiz, tá? Eu fiz primeiro aqui, a parte de cima e a lateral. Vai ficar um pouquinho mais chatinho pra finalizar aqui esse bolso, porque eu tenho que jogar eles aqui pra cima agora. Eu vou passar a costura no de baixo, só que eu não posso pegar a costura nesse meu bolso, na parte de cima do bolso. No tecido que eu já costurei antes. Eu vou ter que dar uma puxadinha. O que fica mais fácil fazer? Não faça assim dessa forma como eu fiz, porque fica um pouco mais chatinho. Vamos inverter. O que você vai fazer? Você vai jogar os dois tecidos do bolso pra cima. Primeira coisa que você vai fazer depois de posicionar o zíper. Coloca os dois tecidos do bolso pra cima e você vai passar a costura somente na moldurinha, na parte de baixo da moldurinha. Só na parte de baixo, não vai fazer lateral, tá? No alinhamento da onde você vai começar a lateral depois, você vai passar a costura de fora a fora na parte de baixo, sem retrocesso. Aí você vai puxar o fiozinho lá pra trás, dar o nozinho, e aí sim você vai jogar o tecido pra baixo. Jogando eles pra baixo, daí sim você vai costurar lateral, parte superior e a outra lateral. E vai finalizar no mesmo lugar, no mesmo buraquinho de ponta onde você começou aqui, tá? Tem que encontrar os pontinhos. E aí vai jogar novamente o fiozinho lá por trás. Como eu fiz o inverso, agora eu não vou desmanchar, porque vai ficar toda a marca do sintético. Então eu vou passar a costura aqui com muito cuidado para não prender. Ok? Espero que tenha dado para entender. Você faz primeiro jogando todo o seu bolso para a parte de cima, costura a parte de baixo. Então é sempre o inverso, ó. Os bolsos, tecido do bolso para cima, eu faço costura da parte de baixo da moldurinha. Depois jogo os bolsos para baixo, tecido do bolso para baixo, e aí sim eu vou fazer lateral, parte superior e lateral, tá bom? Eu tô invertido aqui, mas vai dar certo também do mesmo jeito, só que é um pouco mais chatinho. Passei a costurinha na parte de baixo e agora eu vou jogar o fiozinho lá pra trás. Olha, tá vendo aqui, ó? Quando o meu tava todo jogado pra cima, ó, tava todo jogado pra cima, então essa costura mais pra dentro aqui foi onde eu costurei agora a moldurinha. Então ela só pegou no tecido, num dos tecidos, ó. O outro não podia estar costurado junto aqui. Tô com o bolso então já na posição, olha, virado para baixo, a posição onde ele vai ficar mesmo. Tem uma sobra aqui, você vai perceber que tem uma sobra aqui de um pouco mais de 1 centímetro, não tem problema. Nós vamos costurar as laterais do bolso e vamos deixar aberta a parte do fundo, só que eu já quero deixar preparado a parte do fundo para fazer o fechamento depois. Então eu vou fazer uma dobrinha, um vinquinho aqui pro lado do avesso do bolso. Eu tô com o meu bolso, certo? Eu vou fechar a lateral. Tem que estar alinhado assim, ó. Então, eu vou fazer uma dobrinha pra cá. Esse aqui é a parte que tá menor do bolso. Eu faço uma dobrinha aqui de pouquinho só, um pé de máquina de margem. E eu vou dobrar o outro pra trás, para que fique no mesmo alinhamento. Aí eu vou pôr um alfinetinho aqui, a mesma coisa aqui do outro lado. Fiz a dobrinha aqui para fora
e a dobra lá pra trás do outro bolso. Importante que eles estejam alinhados aqui, ó. Eu vou encontrar as costurinhas. Pra que você tá fazendo isso? Depois você já vai entender por quê. Já pra facilitar o fechamento do bolso depois. Tá? Não se preocupa com isso aqui, que depois a gente ajeita. Agora eu tenho que fechar as laterais do meu bolso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui pra cá, ó. Eu tenho que passar uma costurinha na lateral. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Ó, esses lados estão soltos, tá vendo? A gente precisa passar a costura aqui, ó. Com o retrocesso no início e no final, nas laterais. Nas duas laterais. Então, eu vou jogar o meu tecido pra lá. Melhor fazer assim, ó. O tecido é mais volumoso. Eu ergo o tecido aqui, ó. E aí eu consigo passar a costurinha. Não precisa passar com o pé de máquina certinho, tá? Pode passar um pouco mais pra dentro, deixar uma margem maior de costura. Se quiser, pode dar uma queimadinha nas bordas do zíper aqui, pra ele não ficar desfiando. O bolso tá pronto. Nós estamos com a abertura dele aqui embaixo. Aqui no forro, eu esqueci de falar, mas também você vai arredondar a parte de baixo, igual na frente, utilizando o molde. Agora nós vamos preparar o zíper de fechamento da pasta. Eu já tô com o cursor aqui. O que eu fiz? Eu coloquei primeiro o cursor no zíper e aí eu cortei o meu zíper com 37 centímetros. E aquele pedacinho de tecido que eu já falei pra você a medida no início, que são os terminaizinhos do zíper, pra dar acabamento, de 4 centímetros por 6,5. O que eu fiz? Dobrei ao meio e essas bordinhas eu coloquei mais ou menos 1 centímetro aí, ou pode ser um pouquinho menos, tá? Eu fiz a olho mesmo. Dobrei pra dentro. E isso aqui eu encaixo aqui no zíper, coloco o zíper encostando aqui no final, tá? É importante que esteja alinhado aqui essa parte de trás com a parte da frente, porque eu vou passar, o que eu vou fazer? Passar uma costurinha aqui, um pesponto, para prender esse terminalzinho aqui, tá? Eu vou fazer isso nos dois lados, é a mesma medida. Agora, então, eu posso refilar essa sobrinha na lateral, acompanhando o alinhamento do meu zíper. Vou achar o meio dele, nos dois lados. Eu não vou dar pique, eu vou fazer uma marcaçãozinha com giz. Estica bem, faz uma marquinha aqui no centro. E aí, eu tenho que achar o meio aqui também dessa parte, então... Aqui eu posso dar pique. Pronto, encontrei o meio das duas partes. Agora eu vou pegar a frente. E agora sim eu preciso prestar atenção para onde abre e para onde fecha meu zíper. Aqui tá fechando. Então eu vou virar para você. Olhando de frente, então o zíper tem que abrir da esquerda para a direita. Aqui ele tá fechando, ele não tá abrindo, então tem que virar. Tá? Então, ele vai abrir daqui pra lá, ó. Da esquerda pra direita. Então, meu zíper tem que ficar assim, certo? Com essa parte da frente. Então, eu vou virar ele de ponta cabeça e vou pôr direito com direito. O meu centro, direito com direito. Você viu que eu tava com o meu zíper assim, ó, virado pra cima, pra eu saber pra onde ele abre, certo? Eu vou simplesmente tombar ele pra cá, ó, e virar ele de ponta cabeça. Então, agora sim eu vou encontrar direito com direito. E vou centralizar aqui a marcação com o pique. Aqui é interessante a gente fazer a costura sempre do centro para as laterais, porque eu preciso que sobre a mesma quantidade aqui
e aqui. Então, se a gente costura da ponta, a tendência é arrastar e aqui acabar ficando uma medida menor do que aqui. Então, eu vou passar uma costurinha só de segurança. Eu vou começar do meio pra cá e depois vou fazer do meio pra lá. Passei só uma costurinha na borda pra prender. Porque agora eu vou vir com o meu forro aqui por cima. Aqui no forro eu não coloquei nenhum bolso, tá? Pra não deixar o vídeo muito longo, a gente já fez o bolso embutido na parte de fora. Mas você fica à vontade, coloque bolso se você quiser, tá? Vou pegar uma das partes do meu forro, então. O meu direito pra baixo. Já estou aqui com o meu zíper. Direito do zíper virado para o direito do tecido, então eu tô com o avesso do zíper pra cima. E agora eu encontro o direito do meu tecido de forro com o meu zíper aqui. Aqui as laterais tem que bater direitinho. E eu vou costurar então. Eu tenho aqui a cremalheira do zíper, dá pra sentir quando você passa a mão. O que que eu vou fazer? Eu não vou costurar com o pé de zíper, eu tô com o pezinho colocador comum. Eu vou virar para esse lado aqui, que o tecido de baixo é mais molinho e ele tem a tendência de sair do lugar. Então, eu vou costurar pelo lado onde tem mais estrutura. Passei a costura, agora sim eu usei a distância de pé de máquina para encostar o meu colocador no dentinho do zíper, tá? Então, eu não uso o colocador de zíper porque ele fica muito próximo, muito rente à cremalheira. Então, ficou assim. Agora eu vou jogar o meu forro lá pra trás e eu vou passar. Agora esse tecido externo aqui, ele é bem firme, né? Então eu preciso ajeitar bem direitinho, porque eu vou jogar o forro bem lá atrás. Aqui eu tenho que vincar bem a dobra, porque aqui eu vou passar um pesponto de acabamento, rebater a costura aqui. Então, tem que puxar bem o forro aqui pra baixo, tá? Pra que não fique sobrando. Rebati a costura aqui. A costurinha de acabamento, a parte de trás fica assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do zíper. Então, eu venho aqui, tenho a parte de trás, tecido externo. Eu vou encontrar aqui a marcação de centro do meu zíper com o meu pique aqui, vou fazer a mesma coisa, vou passar uma costurinha só de segurança do meio pra cá, depois do meio pra lá. E depois colocar o forro do mesmo jeito que eu fiz essa outra parte aqui. Prendi então o tecido externo com o zíper, direito com direito, e agora eu venho com a outra parte do forro, direito para baixo, encontrando com o avesso do meu zíper. Eu vou costurar novamente pelo lado estruturado. Novamente eu vou abrir, vou jogar o forro, cada um pro seu respectivo lado. Vou rebater a costura aqui nessa parte que eu ainda não rebati. Tá rebatida a costura, então, dos dois lados. E agora, que eu não posso esquecer de colocar aqui o porta-alças. Eu vou pôr aqui na parte da frente. O forro tem que estar afastado, tá? Ó, vou costurar só na partezinha do tecido externo. Eu vou pegar da borda aqui. Ó, eu tô deixando aqui uns 3,5 cm da borda aqui do meu tecido. 3,5. Vou alinhar aqui e vou passar uma costurinha de segurança. Olha, tá vendo? Eu costurei só, não costurei o forro junto. Prendi aqui. Eu prendi do lado esquerdo, tá? Olhando de frente pro lado esquerdo. E agora, veja só o que a pessoa aqui esqueceu de costurar. Tá vendo? A gente erra. A gente esquece, só que aqui eu não vou desmanchar, então
Onde que eu precisaria costurar isso aqui? Eu precisaria costurar aqui dentro, ó. Quando eu costurei o meu zíper, quando eu fiz uma costura definitiva aqui do zíper, eu tinha que ter costurado aqui o zíper direito com direito no tecido externo, lembra? Então eu teria que ter costurado aqui já, por dentro. E aí ele sairia aqui junto com o zíper, e eu passaria o pesponto de acabamento por cima dele. Desse detalhezinho aqui. Então, pra não ter que desmanchar, eu vou fazer de outra forma. Vou cortar isso aqui, que tá colado. Jogar fora, já cortei outra tirinha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou prender com o rebite. Só que agora eu não posso deixar a ponta aparente ali em cima. Bom, até poderia, não tem problema, mas eu quero dar um acabamento melhor. Eu posso fazer duplo aqui. Eu cortei uma tirinha maior, mais ou menos 8 centímetros. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar e vou dobrar por cima. Posso colar, eu acho que até vou colar para ficar melhor. E depois eu venho e rebito aqui, ó. Só que eu tenho que fazer isso agora, antes de terminar o fechamento da peça. Eu vou passar colinha. Passei colinha aqui, aqui e aqui, porque eu vou dobrar primeiro essa parte pra cima. Agora que tá colado, eu vou passar um pouco de colinha aqui, um pouco aqui e vou dobrar isso pra baixo. Já dobrei, já colei. Agora eu vou fazer um furinho com vazador aqui no meio. E vou colocar um rebite número 2. Qual a posição que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr mais ou menos aqui. Aí você põe a posição a seu gosto. Eu vou pôr mais ou menos a 8 centímetros da borda. Aqui da lateral. Ó, vendo? Uns 8 centímetros aqui da lateral e aqui em cima, assim, eu vou dar uma distância que eu quero aqui. 1 centímetro mais ou menos, ou um pouco mais da borda do zíper. E claro, eu vou rebitar isso aqui, eu não posso pegar o meu forro, então eu jogo o forro todo pro outro lado e deixo só o tecido. Olha aí, já fixei o rebite número 2, ele é mais delicadinho pra essa tirinha fina, né? Já tá aqui rebitado, a parte de trás tá aqui, ó, sem prender o forro. Então agora resolvemos o problema, né, do esquecimento. Então agora o que eu vou fazer? Direito com direito do tecido externo, direito com direito do meu forro. Eu vou alinhar bem direitinho aqui os cantos, eu preciso fazer bater. O que acontece aqui, ó? Nessa partezinha do zíper, essa parte gordinha, ó, ela vai ficar voltada pro forro. E você vai alinhar bem direitinho, direito com direito aqui, ó, dessa parte. E essa parte do forro, ela vai ficar assim, de lá pra cá, tá? É importante que você alinhe direito com direito do tecido externo. Deixa o gordinho do zíper pro lado do forro. Vem alinhando tudo aqui. Procura fazer bater o encontro dos detalhes aqui. Cantinho com cantinho, pra ficar bem bonito. E aí a gente vai passar costura em toda a volta, deixando uma abertura aqui. Pode deixar uma abertura grande pra desvirar aqui na parte do forro, na parte de baixo, tá? Dá retrocesso no início e no final vamos costurar a volta toda. Abre o zíper então e vamos desvirar. Olha, já tô desvirando aqui, tem que ir com muita paciência, que é um material firme, tá? O sintético, o verniz, ele gruda um no outro. Então, para desvirar, você tem que ir empurrando com muita calma os cantinhos. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele gruda um no outro, então você tem que ir empurrando com paciência. Se você tiver secador de cabelo, pode dar uma aquecida aqui
que o material fica mais mole e aí fica mais fácil. E aí com o secador você vai aquecendo e vai mexendo aqui, ó, pra sentar a costura e ficar um redondo mais uniforme, que é um material grosso, né? Então, com o calor, a gente consegue moldar melhor ele aqui, deixar ele mais redondinho, mais bem certinho aqui. Aqui na parte de cima, ó, você vai empurrar toda essa parte de acabamento aqui pra fora. Você viu, ó, que nós não costuramos. Por que eu dei acabamento nesse tecidinho do zíper? Ele tinha acabamento aqui e na outra ponta, porque ele vai ficar aparente, ó. Essa parte aqui. Ele vai ficar bem certinho, bem quadradinho. Então você empurra ele pra fora aqui, ó, dos dois lados. Pra fazer o acabamento do forro lá, eu não vou costurar. Vou pôr isso aqui pra fora e fechar a abertura por aqui. Vou pôr ele lá dentro. Eu vou abrir aqui meu zíper do bolso embutido. Lembra que ele tá aberto? Então eu consigo passar minha mão lá por dentro. E aí eu venho puxando o meu forro pelo bolso. Ó. E aí eu consigo fechar o forro da pasta pelo lado avesso mesmo, tá? Porque eu puxei ele pelo bolso. Aí é só esticar aqui. Se você achar desnecessário isso aqui, você pode fechar o bolso. Lembra quando a gente fechou as laterais do bolso? Você já pode fechar o fundo também. Fundo, lateral. E aí depois você vai fechar o seu forro da pasta daquela forma convencional. Puxando ele pra fora e fazendo uma costurinha bem na bordinha. Como eu deixei a abertura no meu bolso, exatamente para poder fazer isso, eu vou costurar. Então tô com o meu bolso aqui, ó, no avesso. Eu puxei com o meu bolso não, eu estou com o forro da minha pasta aqui puxado através da abertura do bolso. E eu vou então concluir, terminar a costura aqui. Prontinho, já costurei. O forro agora é só colocar lá pra dentro, através do bolso, né? Põe ele lá pra dentro. E agora ele tá fechadinho, bonitinho. Olha, puxando ele por aqui agora, pelo lado normal, ele tá com a costura acabadinha, tudo bonitinho. O bolso, como ele fica mais escondidinho, a gente vai fechar então com uma costurinha. Por que eu fiz a dobrinha lá antes? Pra já deixar a margem de costura jogada pra dentro. Tá vendo, ó? Agora é só alinhar aqui, onde eu já tinha deixado costurado, dobrado pra dentro. Só terminar de fazer a dobra aqui. Colocar uns alfinetinhos. Vou passar essa costurinha fechando então o fundo do meu bolso de fora a fora, dando retrocesso no início e no final. Prontinho. Só pôr o bolso pra dentro. A alça de mão eu já rebitei, fiz a dobra, eu inverti, eu coloquei a parte sem acabamento vindo de baixo, entrando aqui por dentro, e depois aqui está com acabamento, eu vim por cima e dobrei no mosquetão. Eu coloquei aqui um rebite maior, esse pequenininho aqui eu usei o rebite número 2, esse aqui eu usei o rebite número 4, com as respectivas matrizes. E agora você pode fazer o que você quiser para pendurar aqui. Pode ser um laço, pode ser pompom, pode ser um tassel.